Gênesis capítulo 19. Ló recebe os 2 anjos em sua casa. À tarde, chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou-se para os receber, prostrou-se com o rosto em terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. Responderam-lhes eles: Não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram em sua casa. E ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães ázimos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamando a Ló, perguntaram-lhe: Onde estão os homens que entraram essa noite em tua casa? Traze-os cá fora a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. Eis aqui, tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. Eu vou-las trarei para fora, e lhes fareis como bem vos parecer. Somente nada façai a estes homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Esse indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar, e quer se arvorar em juiz? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, isto é, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequeno como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. Então disseram os homens a Ló: Tens mais alguém aqui? Teu genro e teus filhos, e tuas filhas, e todos quanto tens na cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Tendo saído Ló, falou com seus genros, que haviam de casar com suas filhas, e disse-lhes: Levantai-vos, saí desse lugar,
porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. E ao amanhecer, os anjos apertavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim, o tiraram e o puseram fora da cidade. Quando os tinha tirado para fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície, escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e tens engrandecido a tua misericórdia que a mim me fizeste, salvando-me a vida. Mas eu não posso escapar-me para o monte. Não seja caso que me apanhe antes este mal e eu morra. Eis ali perto aquela cidade para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu escape para lá. Porventura não é pequena, e viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isto também te atendido, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Tinha saído o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então, o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a planície, e todos os moradores das cidades e os que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. E Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar de onde estivera em pé diante do Senhor, e contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como a de uma fornalha. Ora, aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então, a primogênita disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós.
segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a nosso pai vinho a beber e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite, e, entrando a primogênita, deitou-se com seu pai, e não percebeu que ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à menor: eis que eu, ontem à noite, me deitei com meu pai. Demos-lhe vinho a beber também essa noite, e então, entrando tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Tornaram, pois, a dar a seu pai vinho a beber, também naquela noite. E levantando-se a menor, deitou-se com ele. E não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. A primogênita deu à luz a um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até hoje. A menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje.